São Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. Digam comigo: produzindo uma fé inédita. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Produzindo uma fé inédita. E a leitura diz assim, olha: certa mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha poder, e que já gastara com os médicos todos os seus haveres, decidiu vir por trás de Jesus e lhe tocar na orla da sua veste, e assim fazendo, logo estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse-lhe: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, dizendo: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, dizendo, na presença de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado: por que eu toquei no Senhor? E imediatamente fui curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus fala conosco nesta noite, nos trazendo uma aula, abrindo o nosso entendimento para melhor te servir, em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus, tá? Ainda chegando pedidos de oração de várias partes do país, como também de fora do país, né? Nossa irmã Lia Silva, lá de Portugal, né? Nossa irmã Maria Helena, lá da Espanha. Interessante é que ela diz assim: pastor Hércules, comissionado pelo Ministério Canaã, estará empossando o obreiro. É interessante, é que soltamos a notícia que você iria estar lá empossando o irmão Nobre, e falaram para toda a região lá. Que bacana, né? E pessoas de várias partes do país. Vamos pedir o oficial da igreja para colocar dentro da arca, e no final a gente estará orando por esses pedidos. Gente, eu já preguei nesses 43 anos inúmeras vezes neste texto, muitas vezes, inclusive aqui mesmo, no santuário, às quartas-feiras. Mas a gente vai amadurecendo e vai se desenvolvendo e vai aprendendo muita coisa, não é? Isso é o importante do ser humano, a gente desenvolver e não ficar enferrujado ou como água que não corre, né? Porque cria lodo, não é? Cria sujo, né? Água empoçada, como chamamos. O ser humano é para ser um ser de vivências inéditas, descobrindo coisas, né? Melhorando sempre, né? Porque a vida é passageira. Eu dizia hoje no programa do culto do meu dia, que se nós soubéssemos que a vida é tão rápida, produziríamos uma consciência de evitar os problemas, que é muito rápido, né? Eu lutei domingo, desde semana atrasada, que eu lutei para salvar uma prima minha, sobrinha de meu pai, que eu conheço desde garotinha, casada, não teve filhos, e hoje pela manhã nós sepultamos ela, né? Nova, bonita, e foi-se embora tão cedo, né? Se a gente pensasse bem que a vida é muito rápida, rápida demais, nós não produziríamos tantos problemas, né? Tantas intolerâncias, tantos comportamentos que geram contenda, briga, desavença. É muito rápido a vida, muito rápido.
Em 15 meses eu perdi meu pai e essa prima, não é? Vê como é rápido, não é? E fiquei meditando neste momento delicado desta mulher, não é? Os 3 evangelhos falam deste fato ocorrido em Israel, em Jerusalém. Todos eles comentam que havia esta mulher abandonada pela família, punida pela lei, pela cultura e pelos costumes judaicos. Qualquer fluxo de sangue, independente de ser ele ou o ciclo menstrual feminino ou uma outra doença que viesse gerar facilidade do retorno do sangue, já que o nosso sangue tem que obedecer o processo de ir para pulmão, coração e retornar por todas as artérias, e quando isso não acontece, ele é expelido, é jogado fora, lentamente ou violentamente, então gerando hemorragia, né? E então essa mulher estava sofrendo essa hemorragia. Os 3 evangelhos não falam o nome dela, a idade dela, e nem diz como foi que começou essa doença. Mas pela lei do levirato, né, conforme está no capítulo 15 de Levíticos, né, ali onde reza, onde está exarado, registrado as enfermidades que naquele tempo a sociedade isolava a pessoa. E a hemorragia era uma enfermidade que pela cultura, pela lei, pelos costumes daquela sociedade judaica, a pessoa tinha que ir para fora da cidade. Todos os utensílios da casa que fosse tocado por esta pessoa tinha que ser tirado fora, jogado, porque estava impuro, né? A palavra era impuro, essa que é a palavra. E esta mulher, diz os 3 evangelhos, que foi punida pela cultura, pela lei, pela família, né? E foi jogada no exílio, né? Afastada da cidade, do convívio, né? Da família. Imagina vocês, né? Por exemplo, quem viaja sabe que no primeiro dia até que a gente está bem, no segundo dia já começa a apertar a saudade de casa, né? A gente às vezes faz uma viagem aí, nada como a casa da gente, o quarto da gente, a mesa da gente, o banheiro da gente, a cama da gente, o lençol da gente. Você já viu coisa mais ruim do que travesseiro de hotel? Pense um negócio triste. Pode ser 10 estrelas, 40 estrelas, 100 estrelas, não sei que negócio é aquele, que é terrível, né? O cheiro do tecido, tudo remete à vontade de sair dali. A gente quer estar no cantinho da gente. Agora tu imagina esta mulher jogada do convívio do marido, dos filhos, né? Dado a ela uma parte da herança do marido, da família, para gastar com a sua doença bem longe da gente. Vocês imaginem o sofrimento desta senhora. E naqueles dias ela, como todo judeu, tinha ouvido falar de um ser humano diferenciado, inédito, que estava ali trazendo uma boa nova. Evangelho é boa nova. Diga comigo, evangelho é uma boa nova. Só aqui já nos dá uma grande lição, porque nós evangélicos muitas vezes estamos sofrendo porque a boa nova ficou velha. Gente, o evangelho, a espiritualidade é um processo inédito. Diga comigo, a espiritualidade é um processo inédito. Isto é, a gente não deixa ficar empossado, enferrujado, cheio de casa de aranha, envelhecido. As pessoas envelhecem o vinho porque diz que quanto mais velho, melhor. Mas aí é um outro processo. O vinho embriaga, tira lucidez. O evangelho é antigo, é velho, mas se renova, restaura, nos transforma. Então, esta mulher ouve falar de Cristo, e resolve tomar uma decisão. Diga comigo, tomar uma decisão. Toda decisão para ser tomada, se faz necessário ocorrer mudança. Diga comigo, toda decisão muda. Se não mudar, não foi decisão. Então, que mudança esta mulher resolveu produzir na sua mente, no seu intelecto e na sua alma?
quebrar a bolha que ela vivia dentro dela, que era a bolha da lei, do levirato, a bolha da cultura, a bolha dos costumes e a bolha da crença dela. Preste atenção, esse irmão. Ela quebrou 4 bolhas: crença, cultura, costumes e lei. Essas 4 bolhas estavam matando aquela mulher. E ela resolveu fazer uma mudança radical. Radical. Por que que era radical? Porque ela não podia ser vista tocando em ninguém, se tudo ficava impuro. Mas ela resolveu mudar. Qual é a definição conceitual de mudança? Transferência. Olha que coisa linda. Transferência. Qual foi a mudança que ela fez? Transferir para Jesus o problema dela. Olha que espetáculo. O conceito de mudança é transferência. Segundo, é estar aberto para aprender o que não sabe. Ela resolveu mudar. Primeiro, transferir o problema dela. Segundo, ter coragem de se abrir para entender essa novidade que iria lhe trazer paz. Qual era a novidade? Cristo. Olha que coisa linda, gente. Fica bem focado aí para você ver como é interessante. Então, o que é mudança? Buscar novos métodos. E qual é o sinônimo de mudança? Modificar. Não só modificar, mas alterar, transformar, alternar, variar. Ela estava morrendo. A crença não dava saúde, a cultura não lhe dava paz. Os costumes e a lei não lhes dava liberdade. Então ela estava morrendo. Ela ia morrer, ser sepultada, acabava a história dela. Porém, se ela fosse vista tocando em alguém, também lhe era imputada a morte. Olha para mim, gente. Qual é a mudança que ela faz? Uma decisão de: se eu continuar aqui, eu morro. Se eu tocar em alguém e for visto, morro também. Então, qual das 2 mortes eu vou escolher? Ficar aqui com a culpa de que eu não fiz nada para resolver, ou sair e morrer, mas com a minha consciência tranquila que eu saí para resolver? Gente, que negócio sério. Só aqui já dava para a gente ir até amanhã conversando um pouco. Porque essa posição estática da gente, naquilo que a gente foi criado, naquilo que a gente foi formatado, é que nos mata. Lembra dos religiosos? Eu nasci nessa, morro nessa, e vai para onde você não gostaria de ir. Tudo na vida tem que ter aquilo que o filho pródigo diz lá diante dos porcos: levantar-me-ei e irei. Ali simplesmente ele usou a sua consciência. Levantar-me-ei. Ele caiu em si. Ele disse: ora bolas, tudo bem que eu errei, tudo bem que eu furtei, subtraí o que meu pai tinha, prejudiquei o andamento do progresso da fazenda do meu pai. Mas o que é que impede? O não eu já tenho. O que é que impede de eu ir pedir perdão? Né? Ali é uma parábola tipificando o amor de Deus ao homem, né? Então ele levanta e se surpreende que quando chega próximo de casa, não é ele que corre em busca do pai, é o pai que corre em busca dele. E diz: não quero nem saber como você gastou, como você fez, deixa para lá, eu tenho mais para lhe dar, eu tenho novas produções. A fazenda cresceu. Deus não empobrece, Deus não diminui, é sempre prosperando, é sempre crescendo, é sempre renovando. Deus é Senhor, dono da prata e do ouro, de todas as coisas que nós precisamos. Dar um brado de glória aí, gente. Louvado seja o Senhor, né? Então, o que chama a atenção é a decisão da mulher em resolver seu problema. Isto prova que nós podemos morrer por falta de uma decisão. Não estou falando da morte física, nem da morte eterna, morte espiritual.
Mas, não, eu não vou ao médico porque eu tenho medo de ouvir o que eu não quero ouvir. Vá. Você está fazendo um juízo de valor e talvez nem é aquilo que você está achando que você tem. Porque esse é um problema que todos nós temos. Não, eu não quero ir. E se o médico disser, você tem uma doença ruim, aí eu vou já me acabar ali mesmo. Aí você demora, e se for uma doença ruim, que poderia ter sido resolvido com a sua decisão de se levantar, de ir ao encontro, de buscar a solução, você não foi, e agora é obrigado a ir porque outros te levam. Aí chega lá, o médico disse, poxa, por que não veio logo? Isso é para todos nós. É para todos nós. Nós precisamos nos levantar da cadeira, da comodidade, do conforto, da zona de conforto, em todas as áreas. Sentimental, comercial, profissional, não é? Educacional, espiritual, em todas as áreas. Ninguém foi feito para ser derrotado, gente. Nenhum ser humano foi feito para não ser próspero, não crescer. É tanto que a quantidade de neurônios que eu tenho, o médico tem, o cientista tem, você tem. Você que nunca pegou numa caneta para assinar o seu nome, tem a mesma quantidade de neurônios que eu tenho. Nisso nós somos iguais. Nós somos distintos em pensar, em cor, em tamanho, em beleza. Nós somos distintos em tomar a decisão. Então esta mulher resolve, sabe uma coisa, eu vou tomar a decisão e resolver esse problema. E qual a decisão ela toma? De ir ao encontro. Toda decisão precisa de uma atitude. Decisão é sinônimo de sair do quadrado em que você está inerte, estabilizado. Sai, levanta. Levanta para a sala de aula, levanta para uma profissão, levanta para... Eu vou acabar com esse processo que está me destruindo. Que doença que está nos destruindo? Essa hemorragia pode ser uma preguiça nossa, uma omissão nossa, uma não resolução dos nossos problemas. Porque, gente, não é errado você ter cometido uma queda, pecado, não é errado, nós somos humanos. O errado é você continuar sem mudar. O errado não é você ter se desviado e ter praticado coisas absurdas. O errado é você morrer desviado. Saia do quadrado que está te concretando, te segurando. Essa mulher resolve sair da hemorragia. Qual foi a decisão? Ir ao encontro. Observe que Jesus não está procurando ela. Ouvi falar de uma mulher com hemorragia, onde é que ela mora? Não, Jesus ia passando com a multidão para curar uma criança que estava enferma, à beira da morte. Sabe o que significa isso? Jesus passando, oportunidades. Todos nós temos oportunidades de sobressair-se. Ninguém pode reclamar, o mundo foi indigesto para mim. Meus pais não foram bacanas. Não existe isso, gente. Nesse momento que eu estou pregando, você pode, esse é o poder da mente, você pode estar recebendo a mensagem pelo lobo frontal, que é a consciência, e ao mesmo tempo fazer a tua consciência com o que tu está ouvindo, conversar com o teu inconsciente. Enquanto eu estou pregando, abre a porta do inconsciente e observa quantas oportunidades você teve. E você jogou fora. Agora você se chateia com outro que recebeu a oportunidade, pegou e prosperou, e você começa a falar dele. Não importa se você nasceu de um coito sexual num ambiente de baixa meretriz. Não importa se você surgiu para a vida, não conhece pai, não conhece mãe. Aqui na igreja eu tenho um empresário de confecção, que a história dele é fantástica, é porque ele tem vergonha de contar, mas é fantástica a história dele. Ele é nascido de uma mulher, de um lupamar, e ela, quando apertou o seu abdômen até quanto deu, para esconder a gravidez, porque tinha uma vida prática de moralidade, e quando a criança nasceu, ela jogou no lixo. Você tem noção que história louca? E uma senhora ia passando e viu aquilo no lixo, a criança chorando, o choro de uma criança. E aí?
Não é para esse ser humano ser indigesto, o pior ser humano da terra? Essa mãe criou ele, e ele perguntou um dia, eu sou seu filho? Ela, não, não é. E quem é meu pai? Também eu não sei. Imagina isso, irmão. Não sabe quem é a mãe, não sabe quem é o pai. E a interrogação na mente, como é o jeito dele, a cor dele, o tamanho dele, a altura dele, ela, como é que é? Imagina isso. E eu perguntei ele, como é que você superou? Ele disse, sabe uma coisa? Eu estou emperrando a minha vida, estou atrasando a minha vida, pensando nisso. O importante é eu estar vivo, eu vou trabalhar, eu vou crescer. Casou, cresceu, é um grande empresário de confecção, tem filhos, abençoado, vive do mundo, viajando pela Europa, conhecendo o mundo, e foi viver a vida. E acima de tudo, é um servo de Deus. Encontrou o Pai verdadeiro, que é o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor para sempre. Tomaram uma decisão. Tomaram a decisão. Então essa mulher tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus, que era a oportunidade que ela estava tendo. E ela tinha consciência que estava quebrando paradigmas. Diga, quebrando paradigmas. Às vezes a gente só sabe reclamar e não sai do canto. É feito com combustível, um carro sem combustível. Põe combustível, que é a decisão. Liga a ignição. Passa a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O carro é automático. Melhor ainda, que não tem tanto esforço. Mas avança. Seja curado não da hemorragia física, mas da hemorragia interna que está te paralisando. Limpa a tua mente. Cresce. Então esta mulher, ela quebra a lei do levirato, a sua cultura, seus hábitos e sua crença. E o mais interessante, sabe o que é? É que, presta atenção nisso, é que no meio daquela multidão que seguia a Cristo, ia um bocado de doente e nenhum era curado. Eu vou repetir. Com aquela multidão que ia ao lado de Jesus, ia uma multidão de doentes e eles não eram curados. E ela que estava afastada, à distância, foi curada. Como se explica isso? Você lembra que os nossos pais e o senso comum nos ensinaram que o costume é que? O costume é que? O costume é que? O costume é que mata. Que costume é esse, né? A multidão não recebia os milagres porque estavam acostumados. Como acontece aqui. Nós estamos tão acostumados com isso aqui, tão acostumados em ver pessoas aceitarem Jesus, Jesus curar e outras coisas mais. Nós estamos tão acostumados, tão familiarizados. Você já observou que a gente não vê quando os filhos crescem? Quem viu o filho crescer, levanta a mão. Vê não. Você vê ele grande, mas crescendo, ó. Dá para ver não. Nem que você parasse de dormir e ficasse olhando ele deitado. Que hora que ele está crescendo, aumentando, esticando, não dá para ver. Mas eles crescem. Já observou que ele chega aos 40, 50 anos e a gente pensa que não é, são bebê? Que não sabe fazer nada? Hein? Não é interessante isso? Porque a gente se acostuma. Qual foi a fé daquela mulher, gente? Diga comigo, uma fé inédita. Diga, uma fé inédita. Que fé inédita é essa? Ela era religiosa, gente. Ela era filha de Abraão. Compreende? Isso era judeu. Ou judia. Acontece que ela resolveu tirar de si o hábito, o costume, sabe? Tirar de si a comodidade. Produzir uma fé a partir de um outro olhar. O olhar da obediência. O olhar da nova crença. Compreende isso? É engraçado que ela resolve sair do meio daquele povo, acostumados com Cristo. Não é o problema hoje? Eu termino de pregar sobre fé, quando termino o culto tem gente para atender. Pastor, ore por mim. Eu digo, não faça isso não, estou aqui esbaforido, acabei de pregar, quase morro, me ajoelhei, orei, você veio se ajoelhar, aí é, né? Porque a gente não se abre para ser introjetado em nós a fé. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo... É sinal que a gente escutou, mas não ouviu.
Porque escutar é o som passando, ouvir é o tímpano abrindo, a atenção sendo centrada e focada, e a gente pegando e guardando. Gente, nós temos duas formas de comer o alimento, de comer: a boca e o ouvido. A boca a gente come o alimento literal, o ouvido a gente come o alimento espiritual, abstrato, invisível. Mas se você está aí olhando para mim, mas o teu pensamento está em casa, numa conta, no problema do hospital, você está olhando para mim, mas não está me vendo. Você já passou por essa experiência? E você aí dentro do ônibus, olhando para a janela, quem está ao lado pensa que você está admirando as folhagens das árvores, os prédios bonitos. Nada, você está com o olhar para lá, mas a tua mente está longe. Você não está vendo ninguém. Você não já passou por uma pessoa e a pessoa diz: ei, mulher, tu não está me vendo não? Ah, desculpa, eu estava tão aqui. Sim ou não? Não é assim? É. Ou não leve a mal, porque você passa pela pessoa. Hoje eu fui subindo aqui para o rádio, vim às pressas, e passei pelo irmão Kleber, aqui na entrada. Aí quando eu cheguei ali, chamei o Davis: cadê o Kleber? Aí o Davis falou para mim: o senhor não passou por ele agora aqui? Eu? E comecei a discutir com o Davis, que eu não tinha passado pelo Kleber. Pastor, o senhor passou, ele estava em pé ali. Você estava teimando comigo, com o velho, rapaz. Eu disse: não, pastor, então tudo bem. Aí depois, foi mesmo, eu me lembrei. Cabeça cheia de coisa. Assim aqui na igreja, eu posso trazer o melhor sermão sobre fé, fazer a maior oração, mas você está desligado. Você sabe o que é que diz Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2? Busca as coisas de cima, pensa nas coisas de cima. Esse é o momento para você não estar aqui pensando em dívida, e agora a prova amanhã, e agora o pagamento amanhã. Eu quero saber do que vai acontecer amanhã. Tem a noite todinha para mim dormir, tem a noite todinha para Deus resolver, tem a noite todinha para os anjos trabalhar. Amanhã é outro dia. Eu vou me alimentar, eu estou na mesa espiritual com o Senhor, eu estou tendo a oportunidade que Cristo está passando agora. Ele vai mudar a minha história. Glorificado é o Senhor. Compreende isso? Aquela mulher não perdeu a oportunidade, gente. Diga comigo: não perder a oportunidade. Então ela saiu do senso comum, que o costume mata. O costume estava matando ela, a cultura matando ela, a crença dela matando ela, a lei do levirado do país dela matando ela. Ela diz: eu vou quebrar esse ovo aqui e vou nascer. Eu vou sair desse casulo, vou deixar de ser lagarto e vou entrar respirando um ar melhor, sendo borboleta. Gente, pode fazer isso. Então ela resolve se revestir de uma posição que, primeiro, a sua cura era a maior necessidade que ela almejava. O que é que você mais almeja? Aquilo que como prioridade a gente almeja, a gente tem que focar e buscar. Não, já lutei 2 horas, não deu certo. Não, lutei 2 semanas, não deu certo. Lutei 1 ano, não deu certo. Gente, vocês estão diante de um homem que há 43 anos luta para formar isso aqui. Ou vocês pensam que não é cansativo? Hoje eu cheguei aqui tão alegre quando eu li, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já 7 peças, né, da climatização. Aí a empresa mandou pedir hoje: estamos precisando de andaimes, e vamos atrapalhar um pouco o culto, porque os andaimes vai ficar correndo aqui dentro da igreja, para já vir para cá. Irmãos, 10 anos mais ou menos que a gente sonha com a climatização, e a gente trabalha para isso. Nós estamos assistindo de pedacinho em pedacinho chegando. É um sonho da gente? Não é um sonho? É um sonho. Quando Deus me chamou do interior para Fortaleza, eu formei essa ideia, eu coloquei exatamente isso: um grande santuário, climatizado, com forro bonito. Completou-se 23 anos agora no mês passado. Você sabe o que é isso? Determinação, paciência. Aí uns vão chegar aqui, depois de tudo pronto, vai botar defeito. Não, acho que ali devia sim, porque eu acho. Porque o incompetente só acha, ele não faz.
Presta atenção uma coisa: quem não tem nada para te dar só acha. Não, eu acho que você deve fazer assim, porque eu acho que você está errado, eu acho que não era para ser assim, eu acho. Porque... Pronto, sai de perto de quem acha. Quem acha, nem ele se achou ainda, porque ele não tem nada formado. Sai de perto de quem é voado. Se aproxime de quem tem coisas concretas. Quem compreende isso? Entende? Então qual era o foco dela? A minha cura. Eu lá quero saber se eu vou morrer. Eu lá quero saber se vai ter alguém que vai me apontar: ei, você tocou nele. Ei, você não pode. Ei, você tornou ele por. Eu lá quero saber. Agora olha para mim. Ela não ia tocar no sacerdote. Ela não ia tocar em um líder religioso judaico. Ela não ia tocar em um escriba, em um fariseu. Ela ia tocar em alguém inédito na terra. Ela ouvia falar da história dele. Ela já sabia que ele ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, audição aos surdos, fala ao mudo. Então ela se revestiu de quê? De conhecimento. Diz: esse homem não é normal, esse homem não é humano. Eu não acredito que se acontecer alguma coisa ele vai deixar eu morrer. Eu não quero nem saber. Fechou os olhos, seja o que Deus quiser. E foi por trás e tocou na orla do vestido de Jesus, que Jesus gritou: parem! Toda aquela multidão que estava ao redor de Cristo dizia que tinha fé, mas uma fé comum, uma fé enquadrada em um pedaço que eles não saíam dali. Mas a fé dela era inédita, era incomensurável, era extraordinária. E quando o Senhor grita: alguém me tocou, imagina o medo dessa mulher. A leitura diz que ela ficou trêmula. Você sabe o fator, o sintoma que nos leva a ficar trêmulo? Medo, pavor, desespero, a falta de capacidade de lucidez, de raciocinar. Alguns teóricos da teologia dizem que ela caiu e ficou ali dizendo: tomara que ele já termine de cobrar quem tocou e vá-se embora, que eu daqui vou para casa curada. Porque ela disse que na hora que tocou, na hora que tocou, na hora que tocou, o sangue estancou. Foi imediato, na hora. Que coisa, hein? E conta os teóricos da teologia que Jesus passou a olhar e fixou o olhar nela, e olhou, e ela, com o olhar dele, já fez a leitura da repreensão e disse: pelo amor de Deus, agora foi eu, tudo bem, mas pelo menos senti que a dor passou, a hemorragia passou, vou morrer feliz, mas fui eu. O Senhor disse: não, eu não vou te matar, vou te dar vida. Aí olha como é que ele trata: filha. Que espetáculo, né? Não é diferente de nós homens, de nós humanos? Se fosse nós: vai para lá, sua amaldiçoada, seu amaldiçoado. Porque nós não somos humanos. Disse o grande estadista inglês Churchill, que nem os animais aceitam ser liderado por um insensato, por um infeliz, mas os homens se matam e não têm amor um pelo outro. Que coisa, né? Aí Cristo diz: não, filha, a tua fé, em outras palavras, é por causa da tua fé, da tua determinação, do teu esforço, que você alcançou isto. Olha o que o Senhor está dizendo, presta atenção no que o Senhor está dizendo: a tua fé te salvou, ou te libertou desta doença. A tua determinação, ousadia, decisão, atitude, vontade, coragem, é a tua, não foi a minha. O Senhor está dizendo que somos nós os responsáveis de mudar o quadro da nossa história. Vocês estão entendendo? O Senhor está dizendo: não sou eu que faço, eu sou apenas a fonte de todo o poder. Agora, a decisão que salvou, a decisão que mudou, a decisão que alcançou, foi dela. Você veio. Lembra o que ele diz em 11:28 de Mateus? Venham a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Segunda coisa é que Cristo, pelo que andava realizando, era maior que a sua lei. Presta atenção, gente. Era maior que a sua cultura, maior do que seus costumes e maior do que a sua crença. Em outras palavras, para de ser nojento demais. Porque eu acho, teus a priores, tá? tuas crenças, tuas vontades, teus conceitos. Não, comigo é assim. Gente, todo ser humano, olha para mim, todo ser humano que se blinda em torno de si mesmo não consegue uma jornada saudável. Vamos? Todo ser humano que se blinda em torno de si mesmo não consegue uma jornada saudável. Nós precisamos ter coragem de ser humildes, dizer: não, Senhor, seja feita a tua vontade. Menos áspero, menos grosseiro, menos maligno, menos, carnal, menos voltado a dar chance para o inimigo usar, menos produtor de mente maligna de prejudicar o outro, mais amigo, mais educado, mais ético, mais fiel, mais leal, mais bondoso, mais amoroso. Gente, Deus não mata ninguém, somos nós que nos assassinamos. Gente, Deus não fecha a porta para ninguém, somos nós que travamos ao sair do plano de Deus. A gente sai e bate a porta. Entenda isto, entenda isto. Então a decisão envolve a decisão daquela mulher envolvia uma decisão de não mais ser escrava de um sistema horizontal que não lhe levava a lugar nenhum. Ela resolve deixar a escravidão do sofrimento e correr para a liberdade da sua saúde. E o que ela fez? Para a gente encerrar. Primeiro, o que ela fez? Ela fez o que aconselha a Bíblia, Isaías 55:6. Põe aí para os irmãos ver. Foi isso aí que ela fez, ó. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus ia passando, ela tinha necessidade, ela disse: eu não vou deixar essa oportunidade passar. Hoje à noite, através desse sermão, o Espírito de Deus está passando por aí, por aqui. Você é que sabe se agarra essa oportunidade ou não. Isso é você, não é eu, não sou eu, não é comigo, é com você. Ela fez o quê? Agarrou a oportunidade. Segunda coisa que ela fez, ela priorizou o reino espiritual. Priorizou o reino espiritual. Põe em Mateus 16:33. Olha o conselho que nos diz Mateus 16:33. Mateus 16:33. 16:33, ou é 6:33, se me falha a memória. Põe 6:33. 6:33. Buscai como prioridade para a vossa vida o quê? O reino de Deus e a sua, e todas as coisas serão. Foi o que essa mulher fez. Ela priorizou o reino. Nós estamos diante de uma sociedade que prioriza o seu umbigo, prioriza as suas vontades, prioriza, aí não tem fé, nada dá certo. Cadê Deus que não vê? Gente, ninguém casa por telepatia, gente. Ninguém tem filhos virtuais. Que é isso? Espiritualmente do mesmo jeito. Se você colocar Deus como prioridade da sua vida, fique sabendo, guerras haverão, derrotas não. Você supera todas. Em terceiro lugar, primeiro ela buscou, foi o que ela fez. Segundo, ela priorizou. Em terceiro, ela demonstrou a sua fé. Como é que a gente demonstra a fé? Que lição Hebreus nos dá, nos ensina? 11:1. Olha o que está escrito em Hebreus 11:1. A conceituação da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela disse: eu espero que tocar nele eu seja curada. Ela foi no escuro, gente, mas ela tinha confiança. Segundo fator da fé, a convicção de fatos que se não veem.
é impossível ser curada. Mas pela fé eu me vejo tocando nele, e o sangue dele que purifica de toda doença e todo pecado entrando em mim e afastando a doença. Foi exatamente o que aconteceu. A fé desafiou os problemas. E por último, em quarto lugar, ela acreditou em Cristo. Ela acreditou. Não adianta você querer ser vitorioso se você não acreditar, se você não demonstrar, se você não priorizar, se você não buscar. Ela acreditou em Cristo. João 7,38 tem um conselho para isto. Olha o que está escrito em João 7,38. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Disse Jesus. De acordo com os ensinamentos da Escritura, da sua alma, do seu interior, irão fluir rios de água viva. Em outras palavras, lavando, purificando, restaurando, tirando, abençoando, transformando. Compreende isso, gente? Então mude seu campo de batalha. Agora preste atenção nesse final. Diga comigo: eu preciso mudar meu campo de batalha. Como é que a gente muda o campo de batalha? Preste atenção que é o final. Saia da terra. Diga comigo: para mudar meu campo de batalha, eu preciso sair do chão. Isso é uma metáfora. Vá para o espaço. Leve a sua mente. Colossenses 3:1. Olha para mim que eu vou dar aqui um exemplo. Vocês sabem que a serpente, quando está com fome, a cobra, a serpente, venenosa ou não, ela tem a sua tática de pegar a sua presa, sim ou não? Ela se esconde, fica ali, hipnotiza. E não sei se vocês já viram que a águia desce para comer, põe seus pés no chão e está comendo sua presa. E de repente a serpente vem e se enrosca nela. Ela reage. Ela solta o alimento e vai para o pau com a serpente. Vocês sabem o que ela faz para não morrer? Com as suas garras segura a serpente, mesmo que a serpente, de preferência, perto da cabeça. Ela é inteligente. E bate asas. E vai subindo. E vai subindo. Quem deu essa inteligência a ela, você sabe quem foi. E ela sabe a hora de soltar a serpente. E vai subindo, subindo. Quanto mais sobe, mais a serpente perde fôlego. Fica sem respirar. E vai se acabando. E ela só olhando e subindo, subindo. Quanto mais sobe, mais a serpente morre. E chega um determinado local que ela já olhou, morreu, acabou. Vai só abrir as garras, a serpente. Você sabe qual foi o personagem que o diabo usou para tentar o ser humano lá no Éden? A serpente. Pega ela, sobe. Vai lá para perto de Deus para ver se ela resiste. Vai com ela lá para cima. Explica melhor, pastor. Mesmo de joelho, ora, entrega o teu inimigo ao Senhor. Mesmo que você tenha dado uma rata, seja culpado, mas ele não é teu juiz. Vai para o joelho, leva a guerra lá para cima. Diga para quem está do seu lado: leve sua guerra lá para cima. Leva lá para cima, jejum, oração. Joelho no chão, não fala com ninguém, não diz nada, não reclama, não diz nada. Faz só orar. Faz só orar. Teu inimigo vai perder fôlego. Faz só orar. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorifica o Senhor nessa noite. Faz só orar. Faz só orar. Faz só orar. Diga para quem está do seu lado: mude o seu território de guerra. Fala: mude o seu território de guerra. Pode ser o pior inimigo, pode ser o mais feroz, pode ser quem quiser te acabar. Sai da terra, vai para o espaço. É a doença, é uma perseguição, vai para o espaço. Não fica reclamando, não fica murmurando, não fica dizendo nada para ninguém. Vai para o espaço, vai para o espaço.
Vai para a presença de Deus. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai agir. Deus vai mandar um vento oriental poderoso. E aquele, o problema, a luta, a guerra, a batalha que está querendo te destruir, o Senhor vai soprar. Lembra de Ezequiel 37? O vento vai soprar, a morte vai sair e a vida vai chegar. Bendito seja o Senhor para sempre. Glorifica, exalta o Senhor nesta noite. Vem em nome de Jesus receber a oração. Gente, que coisa linda hoje à noite, hein? Quem recebeu, dá um brado de glória aí.